Olá, meu nome é José Frido Santo Neto e irei abordar algumas obras literárias sobre a escravidão no Brasil. Bom, no dia 13 de maio costuma ser relembrada a abolição da escravatura, oficializada no Brasil em 1888 por meio da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. No período, é comum instituições, especialmente as relacionadas à luta do povo negro, promovam reflexões sobre as consequências desse triste período. O Brasil foi um dos últimos países a abolirem oficialmente a escravidão. Contudo, até hoje, a população negra ainda sente os efeitos desse regime. Além disso, não raro, até hoje, a mídia ainda noticia casos de trabalhos análogos à escravidão em diversos locais do país. Para auxiliar no conhecimento referente ao assunto, o gênio criador e editora reuniu algumas indicações de obras acadêmicas que abordam o assunto relatado sobre as características e consequências do escravismo no país. Veja mais a seguir com os demais alunos. Oi, meu nome é David Victor Santos e eu vim apresentar algumas obras literárias da escravidão. O Trato dos Viventes, Formação do Brasil no Atlântico Sul, séculos 16 e 17, de Luiz Felipe Alencastro. Nesse livro, o historiador Luiz Felipe Alencastro faz uma análise documental que relaciona a escravidão no Brasil colonial às histórias de algumas regiões do continente africano, especialmente Angola, que também foi colônia portuguesa, dos quais muitos escravos eram originários, focando no tráfico transatlântico que alcançou seu auge nos séculos 16 e 17. O autor mostra como essas duas regiões, separadas pelo Oceano Atlântico, são unidas por meio de um sistema de exploração colonial portuguesa que marcou a formação do Brasil. A pesquisa mostra que para entender o período escravocrata do país é necessário examinar as regiões estabelecidas para além de então colônia portuguesa. Também importantes contribuições para os estudos sobre escravidão no país. O livro publicado em 2000 pela Companhia das Letras. Biografia de Mahoma Bacaca, de Luciane Furtado. Aqui temos um raro registro biográfico de um africano que foi escravizado para o Brasil no século XIX. Mahoma Gardo Bacaca nasceu em uma família muçulmana do reino de Bergo, na área atualmente conhecida como Benin, país da África Ocidental. Bacaca foi traficado para o Brasil na década de 1840, passando a trabalhar em uma embarcação comercial de onde escapou em 1847. Foi para os Estados Unidos e em Nova York conseguiu sua liberdade por abolicionistas como Hati, sob o cuidado de um casal de missionários batistas. Voltou aos Estados Unidos em 1849 e posteriormente mudou-se para o Canadá. Lá conheceu o editor Samuel Moore, que, interessado em sua história, publicou uma obra biográfica narrativa interessante de Mohamed Bacaca em 1854. Na obra, Bacaca faz reflexões e conta sobre sua trajetória de vida, inclusive os anos que esteve no Brasil como escravo. Apesar da obra ser centenária, somente em 2017 foi publicada em português por meio da editora Uirapura. Meu nome é Marlos Santos Freire e eu vim continuar a apresentação sobre as obras literárias da escravidão. Na senzala uma flor, esperança e recordações na formação da família escrava de Robert Slenes. Por meio de minuciosas análises demográficas, o livro do pesquisador Robert analisa a formação de famílias de escravos da região sudeste oitocentista, período que o local desponta a produção cafeeira, e esse desenvolvimento econômico faz com que a escravidão ganhe incrementos no local. O autor apresenta dados para comprovar um fato que durante muito tempo foi negado pela historiografia brasileira: a existência de famílias escravas nas senzalas brasileiras. Slenes também aborda sobre a construção dos laços de afeto e solidariedade entre esses familiares, fruto das tradições centro-africanas, que também influenciaram na luta de classe no Sudeste. A obra foi publicada pela editora da Unicamp, tendo sua segunda versão lançada em 2011. Abolicionista Brasileiros e Ingleses, de Antônio Penalve Rocha. Um dos abolicionistas mais conhecidos no país foi o escritor e diplomata recifense Joaquim Nabuco. Nessa obra, o pesquisador Antônio Penalves Rocha aborda sobre Nabuco por meio de outra ótica menos conhecida,
A narrativa foca sobre o fato de como ele e a sociedade britânica estrangeira contra a escravidão promoveram simultaneamente, além de fazer reflexões das ações abolicionistas do diplomata e seu trabalho juntamente a essa instituição inglesa para, na época, promover a sua imagem como líder do movimento abolicionista brasileiro. Oi, meu nome é José Gleidson Cruz Santos Dória. Agora vou encerrar apresentando as últimas obras literárias sobre a escravidão. Políticas da Raça, Experiências e Legados da Abolição e da Pós-Emancipação no Brasil, de Flávio Gomes e Petrônio Domingues. Coletânea também publicada pela editora Selo Negro, reúne artigos de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. A ideia é fazer um panorama da escravidão, os primeiros movimentos abolicionistas na segunda metade do século XIX, o processo da abolição da escravatura, os legados, desafios e outros elementos que permanham a questão negra até os dias atuais. A obra também aborda a migração de libertos por São Paulo e Rio de Janeiro, os lixamentos raciais no Oeste Paulista, os conflitos entre imigrantes e ex-escravizados pela posse de terras e moradias, a participação negra no movimento republicano, além das representações culturais da música, nas artes e na religião, o movimento Frente Negra Brasileira nos anos 1930, indo até 2010, quando o Supremo Tribunal Federal julgou constitucionais as cotas raciais na Universidade de Brasília. Fragmentos setecentistas, Escravidão, Cultura e Poder na América Portuguesa, de Silvia Lara. O livro é resultado de anos de estudos da pesquisadora Silvia Runoldi Lara em documentos históricos de arquivos do Rio de Janeiro, da Bahia e de Lisboa, em Portugal. A autora emerge na vida cotidiana do período com foco nas cidades do Rio de Janeiro e Salvador e analisa a complexidade das relações existentes, especialmente entre a elite e os africanos libertos, que por muitas vezes eram vistos como ameaças, principalmente pelas autoridades coloniais. A obra também aborda sobre como as relações sociais dos escravos e dos livres recebeu significações no período e como esses movimentos foram representativos na formação da cultura e das vivências raciais no Brasil. Bom, essa foi a primeira parte sobre obras literárias da escravidão no Brasil. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção e fiquem com Deus.